Com mais 11 milhões de turistas que visitam a cidade todos os anos, ela se torna um dos centros urbanos mais densamente povoados do mundo. E é também muito rica e tecnologicamente avançada. Não faz muito tempo que Hong Kong era uma cidade com um grande problema. Ela estava começando a se sufocar sob seu próprio lixo. À medida que a cidade crescia, aumentavam também seus resíduos sólidos. Os moradores de Hong Kong jogam fora 16 mil toneladas de lixo por dia, seja ele doméstico ou entulho de construção. E não há onde colocá-lo, exceto nos aterros sanitários, alguns dos quais ficam bem perto do centro da cidade. Os lixões foram se enchendo e Hong Kong se encaminhava para uma crise. Mas a cidade resolveu reagir. Em poucos anos, Hong Kong revolucionou sua maneira de administrar o lixo do princípio ao fim. E como muitas outras coisas, o processo começa com pequenos detalhes. Essa é uma cena comum nas ruas de Hong Kong. Acreditando que qualquer lixo é demais, a cidade agora tem varredores de rua que caçam qualquer pedacinho de papel ou folha morta. Mas a grande faxina começa aqui. Como Hong Kong tem uma densidade populacional muito grande e suas artérias são congestionadas, optou-se por uma mudança conceitual na coleta de lixo. Na maioria das cidades, a coleta vai até o lixo, mas aqui o lixo tem de ir até a coleta. Para isso foi construído um sistema de estações de coleta de refúgios. Em Hong Kong, as pessoas têm muita preocupação com o ambiente em que vivem. Por exemplo, elas não toleram o acúmulo de lixo nas ruas, elas não toleram o mau cheiro. As estações foram projetadas para não destoar dos bairros. E para que elas fossem mais aceitáveis, a maior parte do trabalho é feita a portas fechadas. Das ruas não se ouve o som dos caminhões comprimindo o lixo. E a água suja residual que poderia deixar um cheiro ruim na cidade é drenada antes que o caminhão saia da estação. Essa estação sozinha manuseia 350 toneladas de lixo por dia. E são 9 estações desse tipo apenas no núcleo central da cidade. Os centros de coleta de lixo de Hong Kong fazem de tudo para não atrapalhar, mas isso não é nada comparado ao que acontece na próxima etapa, a estação de transferência da zona oeste da ilha. Esse é o ponto intermediário entre a coleta e os aterros sanitários, que serão o destino final do lixo. É aqui que ele é despejado, comprimido e preparado para o transporte. Para não aborrecer os vizinhos, a instalação foi montada dentro de uma montanha. As estações de transferência de lixo de Hong Kong são o símbolo de como a cidade lida com seus detritos agora. Elas não se parecem em nada com os lixões sujos e mal cheirosos que existem na maioria das cidades. Todas são novas e usam tecnologia moderna na contenção do lixo durante sua transferência dos caminhões de coleta para o aterro sanitário. Manter Hong Kong limpa é um grande desafio porque temos mais de 6 milhões de pessoas morando aqui, num lugar tão pequeno. Por isso, desde o início da década de 90, desenvolvemos uma rede de sistemas de tratamento de lixo. Temos 3 grandes aterros sanitários na periferia da cidade e desenvolvemos o sistema de estação de transferência em várias áreas urbanas, como esta. Esta é a estação de transferência da Zona Oeste. E a sua principal característica é que ela fica dentro de uma caverna. Montamos e ocultamos todas as instalações de uma caverna, incorporando a instalação de tratamento de efluentes, que é mais antiga.
Todo caminhão que chega é pesado antes de despejar a carga. E todo o despejo é feito dentro da montanha, longe dos olhos dos vizinhos. Mesmo dentro das instalações, tudo é mantido escrupulosamente limpo. O lixo é continuamente borrifado com água para evitar o mau cheiro e manter a poeira baixada. Enquanto isso, um sistema de ventilação ultrapotente filtra o ar 8 vezes por hora. O refúgio é movimentado por tablados hidráulicos operados a partir de uma sala de controle isolada. A estação toda tem portas com vedação e barreiras de redução do cheiro, que servem para manter a própria estação e o ambiente externo tão limpos quanto possível. E nenhum caminhão pode voltar às ruas sem que seja cuidadosamente lavado. Processo esse que pode se repetir várias vezes por dia. Mas essa caverna na montanha não é o destino final do lixo de Hong Kong. Ele vai para um aterro sanitário, mas em sua jornada ele não vai atravessar as ruas apinhadas da cidade. Como na maioria das estações de transferência de Hong Kong, aqui o lixo chega por terra e sai pelo mar. Contêineres especiais, com capacidade para 20 toneladas cada um, são cuidadosamente carregados nos navios que seguem para o destino final, os aterros sanitários. Atualmente, Hong Kong utiliza 3 modernos aterros sanitários, todos especialmente projetados para funcionar com segurança e produtividade. Eles fornecerão mais área à cidade e, além disso, empregam tecnologia avançada para recuperar e reutilizar o refúgio doméstico, o entulho de construção e até o lixo dos restaurantes. Mas e os velhos aterros sanitários, os que estavam quase saturados? O que aconteceu com eles vai surpreender. Esse é o centro de golfe Sheung Wan. Ele fica nas proximidades da cidade e é um oásis de calma e relaxamento para os estressados habitantes de Hong Kong. É um cenário ideal para a recreação urbana e para fugir do barulho da cidade. Mas esse não é um campo de golfe comum. Ele antes era um aterro sanitário. Pode parecer estranho, mas esse aficionado do esporte está jogando golfe em cima de 40 metros de lixo. Nós estamos em pé sobre 15 milhões de toneladas de lixo que foram colocadas neste aterro no decorrer de 25 anos. No momento, estamos uns 30 metros acima do nível do mar. Andy King e sua equipe no Departamento de Proteção Ambiental de Hong Kong tiveram de enfrentar uma montanha de lixo que era tanto uma agressão aos olhos quanto um perigo para o meio ambiente. Eles resolveram cobri-la, lacrá-la e depois chamar o público. Começou com a necessidade de deixar o lugar seguro, porque com todo o gás que exalava e a água suja que escorria para o porto, nós tínhamos que adotar alguma medida de proteção ambiental para acabar com aquilo. Coletamos o gás e queimamos num flare, coletamos a água residual e despejamos no sistema de tratamento de esgoto da área. Feito isso, parecia um desperdício não aproveitar aqueles 50 hectares de terra. Então veio a pergunta, o que é que podemos fazer? Não podíamos construir apartamentos porque a terra era instável, mas poderíamos usar a área para fins recreativos e foi assim que este lugar se transformou num campo de golfe. A reação no meu departamento sempre foi positiva, mas acho que no início foi um pouco negativa por parte da população. As pessoas não conseguiam entender por que aquele morro verde ia ficando cada vez maior, até que finalmente ele foi aberto ao público e todos puderam vir e se divertir. Aí, é claro, todos aceitaram. E agora acho que deixamos de ser maus vizinhos e passamos a ser bons vizinhos. Os habitantes de Hong Kong são pessoas práticas e Sheung Wan é mais do que um monte de lixo com um campo de golfe em cima. O lixo produz metano, que é um gás que se pode vender. E isso é exatamente o que eles estão fazendo. 90 poços foram abertos nas profundezas do lixo e eles são cuidadosamente monitorados.
O metano é vendido e bombeado para uma fábrica nas proximidades, mas o processo envolve certos riscos. O metano não é um gás seguro porque, misturado no ar, se a proporção de metano for maior do que 5%, ele explode. E algumas explosões são realmente horríveis. Graças ao projeto e à administração não tivemos problemas. Mas em outras partes do mundo houve explosões muito feias. Por isso a segurança é nossa principal preocupação. A montanha de lixo é literalmente uma coisa viva. Seu conteúdo está se decompondo, transformando-se em metano enquanto ela vai se acomodando. Por isso é impossível construir no local, que mesmo assim não deixa de ser uma mina de ouro. Não só pela exploração para fins recreativos, como também pela venda do metano. A pouco mais de 1 quilômetro do campo de golfe de Chuan, fica a fábrica de Taipo da Hong Kong and China Gas Company, ou Town Gas. A empresa investiu mais de 10 milhões de dólares de Hong Kong para poder usar o gás do aterro sanitário. A cidade depende da Town Gas para o fornecimento de gás doméstico e comercial. O aterro sanitário é capaz de fornecer 1 milhão de megajoules por dia de combustível para aquecimento. O gás do aterro sanitário permite que a empresa deixe de usar a nafta B, que é um combustível não renovável derivado do petróleo. Paris é uma cidade linda. Avenidas imponentes, monumentos grandiosos, proporções elegantes. Como a maioria dos ocidentais, os parisienses produzem muito lixo. São 3.000 toneladas de lixo doméstico por dia, o que equivale a 1,5 kg por pessoa. Manter a cidade limpa é mais do que recolher o lixo e tirá-lo das vistas da população. É preciso dar cabo dele de alguma forma. Como a maioria das cidades europeias, Paris queima seu lixo. Durante muitos anos, a maior parte simplesmente virava fumaça. Além de prejudicar o ambiente, isso era um desperdício de dinheiro. Mas Paris agora está mudando o enfoque e está transformando o lixo em ouro. Perto do centro histórico de Paris fica o incinerador de Ivry, administrado pela Sictom, que desde 1984 cuida do lixo sólido da cidade. Ele não é um incinerador comum. Tudo bem, está ouvindo? Instalado em 1969 e reformado várias vezes desde então, o incinerador de Ivry trata o refúgio de 1,5 milhão de parisienses. O lixo é queimado, mas em vez de deixar que tudo vire fumaça, o calor das fornalhas é transformado em vapor. Parte do vapor se converte em eletricidade e o restante é usado no aquecimento de casas e escritórios espalhados pela cidade. Aqui no Port de Paris, a planta de incineração transforma o lixo em energia. Recebemos o lixo dos domicílios da cidade e de algumas das comunidades vizinhas e queimamos para gerar vapor e eletricidade. Produzimos energia suficiente para aquecer cerca de 1/16 dos lares parisienses e geramos 90.000 megawatts de eletricidade. O lixo de cerca de 6 casas pode gerar eletricidade para uma casa. Esta e mais outras 2 plantas incineradoras podem atender a 1/8 da demanda de aquecimento doméstico na cidade de Paris, economizando para a França o equivalente a 300.000 toneladas de petróleo. Ivry trata 100 toneladas de lixo por hora e usa a energia para aquecer cerca de 80.000 apartamentos em Paris. E embora para muita gente pareça que a fumaça de Ivry é um sinal de poluição, ocorre justamente o contrário. A maior parte do que sai é vapor d'água, sinal de que a Sictom se empenhou muito para não poluir a cidade. O verdadeiro desafio tecnológico foi colocar a planta bem no meio da cidade. Toda essa seção é dedicada ao processamento dos poluentes. A queima de lixo gera uma fumaça bastante tóxica. Nós dispomos de muito equipamento para lidar com ela, inclusive este eletrofiltro que remove a cinza e outras partículas. Mas o filtro retém apenas 98% dos poluentes e, portanto, aqui atrás temos os depuradores de gás.
nos quais usamos uma lama de cal para neutralizar os gases ácidos. Os gases solúveis são recolhidos por gotículas de água que são coletadas e processadas. A maior parte dessa instalação se dedica a controlar a poluição do ar. Dia após dia, nós nem prestamos atenção. Usamos e sujamos a água e depois deixamos que ela escorra pelo ralo. Mas para onde ela vai? O que é que fazemos com os nossos efluentes líquidos? Se não for tratado, o efluente líquido acaba invariavelmente voltando para a água potável e torna-se um risco à saúde. À medida que as cidades crescem, o problema torna-se mais grave. Mas com planejamento e uso adequado da tecnologia, o problema pode ser evitado. Vejamos Paris, onde engenheiros com muita visão projetaram um sistema que continua funcionando hoje tão bem quanto 100 anos atrás. Durante séculos, a água potável dos parisienses foi tirada do rio Sena, e para lá iam também todos os efluentes líquidos. Não é uma combinação saudável para uma cidade. Porém, mais de 100 anos atrás, os parisienses mudaram tudo isso e criaram uma cidade sob a cidade. Poucos metros abaixo da badalada Rue Cognac-Jeu, fica outra rua com o mesmo nome. Não é uma rua de verdade, mas faz parte do famoso sistema de esgoto de Paris. Sob as ruas parisienses que os turistas conhecem, existe todo um outro sistema viário, entre aspas, completo, com placas e tudo. Essa rede extraordinária é o sistema de esgotos de Paris. São 2.300 quilômetros de túneis, alguns com 5 metros de altura. É um sistema excepcionalmente bem planejado e de fácil acesso. O sistema de esgoto de Paris tem 3 características principais. Primeiro, é um sistema único que recolhe tanto os efluentes líquidos quanto a água da chuva. Segundo, funciona por gravidade. Seja qual for o ponto de entrada da água, ela sempre acaba saindo em Acherre, na estação de tratamento de Lingliné, a 17 quilômetros daqui. O sistema de esgotos conta com 450 funcionários municipais, além das empresas terceirizadas de manutenção e etc. A grosso modo, num dia normal, há cerca de 1.000 pessoas trabalhando em função do sistema de esgotos. Paris tem cerca de 1.400 quilômetros de ruas e 2.300 quilômetros de rede de esgotos. Aproximadamente 93.000 edificações estão ligadas ao famoso sistema subterrâneo. O sistema parisiense funciona da seguinte forma. Inicialmente, o esgoto e a água da chuva são coletados em ramais. Os ramais levam aos esgotos maiores, chamados coletores, que por sua vez desembocam em outros ainda maiores, chamados de descargas. Um bom sistema de esgotos é o passo fundamental para lidar com os efluentes de uma cidade. Mas depois que o efluente líquido é coletado, não basta jogá-lo de volta no rio. Em Paris, a grande maioria dos efluentes líquidos descem por gravidade um percurso de 6 horas e chegam à estação de tratamento de Acherre. Os efluentes de Paris são tratados em Acherre há mais de 100 anos, mas os engenheiros do século XIX ficariam surpresos se pudessem ver o que aconteceu com o tratamento de esgotos no século XXI. Para começar, Acherre ficou enorme. Ela é hoje a segunda maior estação de tratamento de água do mundo, com capacidade para processar 2 milhões de metros cúbicos de efluentes por dia. Assim que entra na estação, o efluente recebe um tratamento químico para eliminar odores. Na etapa seguinte, passa por grades ou peneiras enormes que removem os detritos maiores. Depois que os contaminantes maiores são removidos, começa realmente a purificação. Os efluentes são transferidos para esses grandes tanques de sedimentação, onde permanecem durante 3 dias, pelo menos. Nesse período, um raspador giratório mantém a água em movimento, auxiliando a formação do sedimento, ou borra. A borra que se forma é retirada por bombeamento.
Ela é utilizada em parte como fertilizante e em parte na produção de combustível. A Cher também produz eletricidade suficiente para suprir mais da metade da demanda elétrica da estação. Depois da sedimentação, a água passa por um tratamento biológico e pode finalmente clarificar. Tudo isso funciona em condições normais. Mas uma tempestade substancial pode provocar de forma repentina um grande aumento no volume de água que seria suficiente para sobrecarregar a maioria dos sistemas. E é aí que entra a mais recente das instalações de Achere. Essa instalação ultramoderna, de arquitetura impressionante, abriga o sistema ActiFlow de Achere. Esse é um dos mais compactos e eficientes métodos de tratamento de efluentes que existem hoje em dia. Quase que totalmente automática, a estação alinha-se ao sistema quando ocorre uma tempestade. O sistema ActiFlow usa microareia, que funciona como um catalisador e rapidamente remove partículas antes que elas entrem nos filtros. A instalação toda ocupa cerca de 1/10 do espaço de um sistema tradicional e consegue, ao mesmo tempo, processar uma quantidade maior de efluentes. O resultado é que todo esse trabalho executado diariamente em Achere gera uma água boa o bastante para voltar para o Sena. Tão boa que nos últimos 10 anos houve um impressionante aumento da fauna silvestre próxima ao rio.